Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação com a Vanilza. Hoje nós iremos meditar numa palavra que se encontra aqui em João, capítulo 14. Nós vamos meditar um pouquinho nesse capítulo, onde Jesus vem fazendo a sua despedida com os seus discípulos. E o título, na verdade, o subtítulo que é encontrado na Bíblia, em algumas versões, no caso a minha, diz assim, Jesus conforta os discípulos. Então, nesse momento, que seria a despedida de Jesus para com seus discípulos, o verso 1 começa assim: Não se turbe o vosso coração. São palavras que Jesus disse para eles. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Essas palavras ditas por Jesus foi na ocasião crucial em que os discípulos eles estavam ali logo após, que Jesus havia feito aquele sacrifício, entregue a sua vida, passou-se os dias na sepultura e aí ressuscitou e ficou com eles por um pouco de tempo. Só que esse tempo havia acabado em que ele iria ficar com os discípulos. Então Jesus os convida e começa a contar para eles que ele precisava voltar ao Pai. E os discípulos estavam ali todos angustiados porque não queriam que Jesus fosse embora. Eles acharam que Jesus ia ficar ali para sempre, né? Não queria que Jesus fosse. E Jesus então dá essa palavra confortante para eles. Não fique atemorizado, não fique com medo. Eu vou, mas eu vou voltar. Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer para os discípulos, e essas palavras ecoam até hoje para nós. Faz tanto tempo que a gente está esperando Jesus voltar, né? Da promessa que ele fez aos discípulos, faz bastante tempo. Na verdade, a gente não pode contar do tempo, aquele tempo em que ele estava falando com os discípulos. A gente tem que falar do tempo que nós conhecemos e aceitamos a Jesus. Quanto tempo faz que você conheceu e aceitou Jesus? O tempo de vida que eu já tenho, 45, então faz 45 anos que eu estou esperando Jesus. Então, olhando por esse ângulo, não faz muito tempo, né? Então, nessa palavra que Jesus deixa, reconfortando ali o coração dos discípulos, ela serve para nós hoje. E o verso 5 ainda vem dizendo assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então Jesus responde para ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tiverdes conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Então aqui Jesus, nessa fala de Jesus para Tomé, ele questiona, fala: vocês estiveram tanto tempo com Deus e vocês não conhecem? E será que isso pode acontecer hoje, nos nossos dias? Com certeza. Às vezes a gente acaba se enganando, achando que estamos tão inteirados do assunto de conhecermos o Pai, de conhecermos os propósitos de Deus, estando ou não dentro de uma igreja. E aí a gente se encontra numa situação como essa de Tomé. Dando tanto tempo, por que a gente não conhece? A gente vai à igreja ou às vezes não, a gente só escuta alguém falando. Por que não se inteira do assunto com base na Bíblia? E Deus deixou a Bíblia para justamente isso, tirar todas as dúvidas do seu povo, das pessoas que o escolhem aceitar. E aqui no seguinte verso, que é o verso 8, aí entra um outro personagem, outro discípulo, e ele fala assim, a Felipe, ele replicou-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai. Foi a questão que Felipe colocou para Jesus. Então, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E aí Jesus fala para Felipe assim, há tanto tempo estou com vocês
e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz a sua obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha aqui Jesus falando para Felipe, não só assim para Felipe, aproveitando o momento e colocando para todos e até para nós. Nós não tivemos a oportunidade de viver juntamente com Jesus naquele momento, mas a Bíblia retrata todos os passos e todas as situações em que ele esteve, até mesmo antes dele ser homem. Porque Jesus sempre esteve junto da humanidade, presente, né? Ajudando as pessoas. E aqui nessa situação em que ele é um ser humano, ele fala para Felipe, se você não crê, você tem me visto, você tem visto as obras que eu fiz. Quantos milagres Jesus fez? E nesse momento, e até no momento da crucificação de Jesus, muitos daqueles que estavam lá no meio, dos zombadores, dos que estavam gritando para que crucificassem Jesus, quantos daqueles ali não tiveram a oportunidade de passar por um milagre realizado por Jesus? E agora gritavam, né? Crucificam. E aqui Felipe é colocado para pensar. Jesus coloca ele para pensar realmente. E aí Jesus fala aqui no verso 12, em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu fiz e ainda maiores. Já para pensar, Jesus fez tantas coisas, né? E a gente acha incapaz de fazermos. Mas ele disse que nós poderíamos fazer coisas boas, maiores até do que as que Jesus fez. E eu creio que isso é verdade. E se nós pedirmos alguma coisa no nome dele, ele vai fazer. E o finalzinho aqui dessa fala de Jesus, ele acrescenta assim: amartes a ele, o que eu vou fazer? Guardar os mandamentos. Na sequência aqui do verso 16, ele continua dizendo: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Aqui Jesus está apresentando que haveria um consolador. Eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. E é isso que Jesus está falando. E esse consolador viria para quê? A fim de que esteja para sempre com vocês, comigo, com você. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. No verso 18 vem dizendo: não vos deixarei órfãos, Jesus falando isso, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que palavras maravilhosas! Veja que tem uma condição. Você diz que ama a Deus, mas não consegue respeitar os estatutos que ele deixou, porque está lá no Velho Testamento, né? Porque eu tenha a ousadia de dizer que o Velho Testamento ele não vale mais, não faz mais importância. E aqui Jesus diz no verso 21, aquele que tem os mandamentos e os guarda, né? Eu preciso me ater a esses mandamentos. Onde eles estão? Será que eles são apresentados aqui no Novo Testamento? Claro que são.
Agora nós vamos falar de um outro personagem dos discípulos que estava ali, juntamente com Jesus, nessa ocasião, que é Judas, e não é o Iscariote, tá? Ele diz bem assim, ó, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? É uma pergunta que ele coloca para Jesus, e Jesus responde bem assim para ele, ó, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, veja que Jesus sempre está colocando assim, ó, você me ama, então guarde os mandamentos. Você diz que me ama e que está me escolhendo, guarde os meus estatutos, que é o mesmo que os mandamentos. Aqui ele apresenta de uma outra forma, ele fala, guarda a minha palavra. E a palavra de Deus é o quê? Aí você pode colocar assim, então não é só os mandamentos. Não é só os mandamentos. Jesus deixou todas as histórias, Deus deixou todas as histórias da Bíblia, são exemplos vividos para que eu e você possamos nos sentir motivados e convicto de que nós iremos passar por algumas situações, mas a vitória é certa. A vida eterna, a esperança que Jesus tem colocado para nós através da Bíblia, da palavra dele, ela é certa e vai acontecer. E o verso 24 diz assim, ó, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha. Então Jesus falando que a palavra não é dele, é de quem? Do Pai, o Criador, que enviou Jesus. No verso 25 diz assim, ó, ele dizendo, né, Jesus, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Eu estou com vocês e estou dizendo isso para vocês. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará você lembrar das coisas. Aqui entra um ponto muito importante, Jesus dizendo, ó, eu estou indo para o Pai, mas o meu Pai não vai deixar vocês sozinhos. Ele vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, para que ajude vocês. Todas as vezes que você abrir a palavra do Pai, que é a Bíblia, o Consolador vai estar junto com você e ele vai te dar entendimento daquilo que você está lendo e vai ajudá-lo a memorizar, a guardar na mente. E quando necessário for, você vai lembrar. E não é para que você é o mais inteligente. Não, é porque o Espírito Santo de Deus vai estar contigo e vai te ajudar a lembrar de todas as coisas. Mas um negócio que eu quero dizer agora é o seguinte: como é que eu vou lembrar de algo que eu nunca vi, que eu nunca li? Como é que pode acontecer um milagre? Pode, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar todo dia meditando na palavra de Deus. Eu não posso mudar a minha vida, o meu ato de pensar, a minha forma de agir com as pessoas e de como se comportar diante de alguns problemas se eu não tenho a base da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode até tentar falar comigo, mas eu não vou conseguir entender que é o Espírito Santo falando comigo. Na verdade, eu vou ignorar a voz do Espírito Santo. Então, se eu não tenho base na palavra do Senhor, meditado na palavra do Senhor, não tem como eu mudar. No verso 27, Jesus ainda diz assim, ó, deixo-vos a paz minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E ainda ele complementa dizendo, não se turbe o vosso coração e nem tenha medo, não se atemorize. Ouvistes que vos disse, vou e volto para junto de vós. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, se você me ama, você vai se alegrar porque eu estou voltando para o Pai. Que o Pai me enviou e Ele vai fazer com que eu volte para resgatar. Deixo-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais, vocês acreditem. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem é esse príncipe do mundo? E ele nada tem em mim. De quem Jesus estava falando nesse verso 30?
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Então esse príncipe não é do Senhor? Realmente não. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui, Jesus disse aos discípulos. Nesse versinho aqui, o 30, Jesus quer deixar claro que, ele foi para o Pai, que era o propósito. O Consolador, o Espírito Santo viria para nos abençoar, nos ajudar a compreender e ficar firme. Porque esse príncipe do mundo nada mais é que Satanás, sim, o inimigo de Deus, que é o príncipe desse planeta, que faz de tudo para nos destruir. Ele já sabe que a batalha dele está perdida, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ali na ressurreição, Satanás viu que a batalha para ele já era perdida. Só que ele não se dá por vencido, por quê? Ele quer mexer com o ser humano. A destruição do ser humano, para ele, embora ele não vai ganhar nada, é o conforto do ego dele. Né? Já que eu não ganhei, você também vai perder a sua criatura que você fez com tanto amor. E esse é o propósito de Satanás, destruir o ser humano para atingir a Deus, uma vez que ele já perdeu. E basta a mim e a você, que estamos aqui, nesse mundo, sofrido, mas a gente tem a esperança que Jesus vai voltar. E ele deixou claro, precisamos nos ater da palavra que ele deixou, para que assim o Consolador, o Espírito Santo venha e faça morada no nosso coração e nos dê a compreensão necessária. E quando vier os problemas maiores na nossa vida, a gente consiga distinguir entre o certo e o errado e fazer a escolha correta. Que Deus nos abençoe para isso e que o seu lar também seja abençoado. Amém?